Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre a etiqueta na entrevista, por considerá-la extremamente importante à sua prática durante um processo seletivo. À luz dos meus estudos, da minha longa experiência orientando executivos em todos os níveis, em transição de carreira, eu tenho aprendido, eu tenho observado e eu tenho adquirido a certeza de que esses pontos fazem uma grande diferença por ocasião de uma entrevista pessoal. Vamos a esses princípios da etiqueta de uma entrevista bem-sucedida. O primeiro ponto, a primeira questão diz o seguinte: nunca chegue atrasado. Em outras palavras, seja pontual. De preferência, chegue 15 minutos antes da entrevista, a fim de você fazer uma leitura apropriada do ambiente onde você será entrevistado. Hoje não adianta você apresentar desculpas, que é o segundo ponto. Não apresente desculpas por ocasião da sua entrevista, como por exemplo, o trânsito estava terrível. Ora, todo mundo sabe que quando você mora em um grande centro como São Paulo, o trânsito será sempre caos. E, portanto, não adianta você apresentar uma desculpa. Portanto, seja pontual, não apresente desculpas. Em terceiro lugar, vista-se apropriadamente e com elegância. Coloque o seu melhor terno, a sua melhor gravata, a sua melhor camisa, o seu melhor sapato. Naturalmente que você há de observar aonde será feita uma entrevista. Há lugares, por exemplo, em determinados bancos de investimento, em determinadas empresas de tecnologia, onde as pessoas trabalham de bermuda, usam tênis, camiseta. Aí, se você for de paletó e gravata, você será um peixe fora d'água. Então, sugere-se sempre que você, antes de ir para uma entrevista, se certifique da pessoa com a qual você falou na organização sobre como você deve se apresentar. Uma outra coisa que eu acho importante, a quarta: sempre que você encontrar o seu entrevistador, aperte a sua mão com firmeza, olhe nos seus olhos e esboce um sorriso. Um sorriso que possa contagiar o seu entrevistador. Não olhe para os lados, não olhe para cima, em outras palavras, não desvie os seus olhos. Uma outra coisa que eu acho também importante: não interrompa o seu entrevistador quando ele estiver falando sobre a organização, os planos, os problemas, entre tantos e tantos outros assuntos que são tratados no período de uma entrevista. Evite fofocar, fala mal do seu ex-chefe, fala mal da sua ex-empresa, fala mal de um colega ou de vários colegas, porque quem está lhe entrevistando dirá o que ele dirá amanhã da nossa empresa se for contratado, o que ele dirá de mim, dos meus colegas amanhã se ele for contratado. Portanto, se você não pode falar bem sobre as pessoas, sobre a organização, mantenha a sua boca fechada. E como eu sempre te digo, há verdades que você não pode falar, por duas razões. Primeiro, porque você quer se proteger. Segundo, porque você não sabe como as suas palavras serão usadas. Um outro ponto que eu acho de extrema importância é, ao ser recepcionado pelo seu entrevistador, e ele, ao conduzi-lo até a sua sala, pedir para que você tome o seu assento, não peça café, não peça água. Se ele não lhe oferece, fique com sede.
espere até você terminar a entrevista e vá no próximo café, na próxima padaria e tome a sua água e o seu café. Uma outra questão de fundamental importância: não coloque sobre a mesa do seu entrevistador os seus pertences e muito menos olhe para aquelas anotações que ele tem sobre a sua mesa. Isto é de uma falta de educação tremenda, tremenda, tremenda. E por último, quando você chegar, agradeça ao entrevistador pela oportunidade que ele está lhe concedendo de conduzir a entrevista. E, ao concluí-la, agradeça novamente ao entrevistador com um aperto de mão firme, com os olhos nos olhos e, sobretudo, com muita firmeza e alta confiança. Se despeça, vá para casa e esqueça que fez a entrevista. Daqui a 15 dias, você faz um follow-up para saber qual foi o resultado da entrevista. Ou, se você preferir, pergunte do entrevistador qual é a pressa que ele tem na contratação do executivo ou quando você deveria procurá-lo para saber o resultado da sua entrevista. Se você está nos vendo pela primeira vez, saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada na área de outplacement, na área de coaching executivo, na área de planejamento de pré-aposentadoria, career planning, entre outras atividades. E se você eventualmente tiver necessidade de um desses serviços, eu sugiro que você procure a Gutenberg Consultores, uma empresa com mais de 40 anos de trabalhos oferecido às empresas nacionais e também às empresas multinacionais. E temos tido quase que sucesso absoluto em todos os nossos trabalhos. Eu sugiro que você visite o nosso site, onde você vai encontrar semanalmente artigos diferenciados, entrevistas, inúmeras informações. Eu agora quero agradecê-lo pela oportunidade de lhe dirigir estas palavras. E eu espero lhe encontrar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!